Nosso último dia, né, com a mesa dos alunos. Vamos ter 3 apresentações hoje. Primeiramente, né, vamos ver a apresentação do Antônio Passos, que é daqui mesmo da PUC-Rio. Depois, a apresentação da Fernanda Olívia, que é da UFSC, se não me engano. Me corrija se estiver errado. E, por fim, a da Renata Monteiro. Vamos dar essa preferência por essa ordem alfabética, né? Então, desejo a todos uma ótima apresentação. E eu creio que vocês, os três, já estão habilitados para compartilhar a tela também. Tá bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que vocês não precisam avisar quando der 20 minutos, porque eu tenho um cronômetro aqui. Então, quando der 20 minutos, vai me avisar. Então, boa tarde, gente. Eu sou o Antônio Passos, sou aluno aqui da graduação de História da PUC. Essa apresentação, basicamente, se resume na minha pesquisa de monografia, que se chama Diálogos nas Cortes Antigas, a recepção maquiavelana da historiografia clássica. E o meu orientador é o professor Eduardo Cardoso. Essa minha pesquisa, ela também faz parte do projeto de iniciação científica, História e Retórica, Diálogos Antigos e Apropriações Contemporâneas, também orientado pelo professor Eduardo Cardoso. E o meu objetivo nessa minha análise é ler a história de Florença do Maquiavel, com foco em sua relação com o caráter retórico da historiografia antiga. E nessa apresentação eu mostrarei, resumidamente, minhas conclusões do primeiro capítulo da monografia e algumas observações que serão importantes para o segundo capítulo que eu ainda não escrevi. E no primeiro capítulo, para analisar a dedicatória e o proêmbio da história de Florença, eu construo um quadro geral da historiografia antiga, sem focar em um preceito específico. E como fonte, eu utilizo obras obras de autores antigos como Tucídides, Aristóteles, Políbio, Cícero, Salustio, Tito Livio, Tácito, Luciano de Samosata e outros. Mas para essa apresentação eu só vou usar esses 3 autores, que eles são suficientes para construir um quadro geral da relação entre história e retórica na antiguidade. Então, no Diálogo do Orador, do Cícero, que foi escrito no século I a.C., é proposto que a história deve ser uma narração de feitos grandiosos e verdadeiros, e construída por meio de preceitos retóricos. Por exemplo, a história deve ser mestra da vida, ou seja, possuir uma utilidade instrutiva e exemplar. Já na retórica do Aristóteles, do século IV a.C., a gente encontra algumas conexões entre a história e 2 gêneros retóricos. Num discurso epidídico, o orador ele elogia um objeto pela amplificação da sua grandeza ou faz uma censura, uma crítica a esse objeto. Enquanto isso, num discurso deliberativo, o orador aconselha qual a ação política mais útil através de exemplos históricos. E no tratado Como se deve escrever a história, do Luciano, escrito no século II d.C., a gente encontra uma separação entre história e um outro gênero de escrita, chamado encômio, que ele é marcado pelo deleite, pela mentira e pelo elogio. Então, de certa forma, ele é próximo da retórica epidídica. Diferente do encômio, a principal função da história é ser útil e verdadeira. E
O deleite pode servir como uma função secundária, mas ele apenas é tolerável se não vier acompanhado de elogio e mentira. E segundo o Luciano, o historiador deve empregar um recurso estilístico apropriado à grandeza do que está sendo narrado. Então, a narrativa de eventos menos importantes deve ser breve e a narrativa de eventos grandiosos deve ser detalhada. Vários desses princípios da historiografia antiga foram retomados pelos humanistas no Renascimento, principalmente no século XV italiano. Então, dois humanistas muito importantes nesse contexto foram o Leonardo Bruni e o Poggio Bracciolini, que os dois escreveram obras sobre a história de Florença. E eles partiram de um modelo historiográfico que adotava preceitos como o elogio, o deleite, o aconselhamento e a instrução. A história de Florença do Maquiavel foi escrita entre 1521 e 1525. Foi encomendada e patrocinada pelo cardeal Giulio de Médici, que é o futuro Papa Clemente VII. A intenção original do Maquiavel era iniciar sua narrativa em 1434, o ano que os Médici conquistaram mais poder que qualquer outra família em Florença. Mas depois de ler as obras do Poggio e do Bruni, o Maquiavel ele escolheu adotar um outro começo, que é o fim do Império Romano. E como ele próprio fala, na história de Florença, essa mudança foi motivada por uma discordância em relação aos seus antecessores. Então, no proêmio, o Maquiavel faz uma crítica ao Bruni e ao Poggio por eles terem focado demais nas guerras externas, ou seja, nas batalhas de Florença contra estrangeiros ou contra outros estados italianos, e eles focaram um pouco nos conflitos internos da cidade de Florença. E muitos intérpretes consideram essa crítica uma ruptura com a historiografia humanista. Eu discordo dessa tese, eu demonstrarei o porquê a partir de 2 trechos dessa obra. No primeiro trecho, o Maquiavel diz que a narrativa do Bruni e do Poggio sobre os conflitos internos é tão breve que nela os leitores não podem encontrar utilidade e nem prazer. E eles fizeram isso provavelmente porque não acreditavam que os conflitos internos eram eventos tão importantes. Mas para o Maquiavel, na história, se alguma coisa deleite ou ensine, é descrição em particularidades. E se alguma lição há que seja útil aos cidadãos, é aquela que demonstra os motivos dos ódios e das divisões da cidade, para que, diante do perigo em que incorreram outros, eles possam ganhar sabedoria e manter-se unidos. O segundo trecho importante, ele se encontra na dedicatória do Maquiavel ao Papa. Ele diz que ele procurou, não maculando a verdade, satisfazer a todos, ou seja, agradar todo mundo sem deixar de ser verdadeiro. Mas talvez ele não venha satisfazer ninguém, e se assim for, não me admirarei, pois considero impossível deixar de ofender a muitos quando descrevemos as coisas dos seus tempos. E reunindo esses 2 trechos, a gente percebe que Maquiavel escreveu a história de Florença para ser uma narrativa detalhada, pois se trata de acontecimentos grandiosos, uma narrativa prazerosa, na medida do possível, e sem deixar de ser verdadeira. Aliás, para Maquiavel, ele nem precisaria mentir para tornar a sua narrativa mais agradável, pois, como ele próprio fala, a descrição detalhada dos conflitos internos em si já é prazerosa. Uma outra conclusão que a gente se tira é que o objetivo da obra é instruir os leitores florentinos a como evitar o retorno desses conflitos internos. E Maquiavel pretende estimular ações que visem esse impedimento. Outra conclusão é que na obra é evidente a presença da retórica deliberativa e epidídica, né, embora Maquiavel ele se aproxime-se mais de uma postura de censura do que de louvor, como o Bruni e o Poggio. Então, uma conclusão geral do capítulo 1 é que o Maquiavel ele não
que a sua crítica não representa uma ruptura com a historiografia humanista, porque essa crítica se fundamenta nos mesmos preceitos retóricos da historiografia antiga que foram retomados pelos humanistas no Renascimento. E como eu disse no começo, eu ainda não escrevi o capítulo 2, mas eu já tirei algumas observações e eu tenho algumas hipóteses. E uma dessas minhas hipóteses é que o Maquiavel, na sua crítica ao Bruni e ao Poggio, ele segue uma tradição da historiografia clássica de se preocupar em conquistar a aprovação dos leitores, convencendo eles de que a sua narrativa é dotada de credibilidade e autoridade. E autoridade aqui significa competência, qualificação. E os historiadores antigos, eles usavam vários mecanismos para reivindicar sua autoridade, mas eles geralmente recorriam ao artifício retórico do ethos. E para essa apresentação, eu peguei esses 3 autores, mas é importante eu deixar claro que Maquiavel ele tinha um conhecimento do grego muito limitado. Então, ele apenas leu esses 2 autores latinos, ele não leu o Aristóteles. Mas, mesmo assim, a retórica do Aristóteles é importante para a gente entender esse conceito de ethos na antiguidade. E o Aristóteles ele diferencia 3 recursos que um orador pode usar para tornar o seu discurso mais persuasivo. O primeiro é o logos, que está associado ao uso de argumentações lógicas e racionais. O segundo é o pathos, que está associado à mobilização das emoções do público. E o terceiro é o ethos. O ethos significa provocar uma impressão no público de que o orador ele é digno de crédito por alguma qualidade do seu caráter. E essa credibilidade, segundo Aristóteles, pode ser construída somente pelo discurso e não por uma reputação prévia. Mas no do orador, o Cícero ele defende que a reputação prévia é sim importante porque ela facilita a aprovação do caráter e facilita o orador conquistar a benevolência do público. Mesmo assim, é importante, segundo Cícero, que o orador ele indique suas qualidades no discurso e projete o inverso dessas qualidades no orador adversário. E na tradição retórica latina, a gente encontra uma aproximação maior entre o ethos e o pathos. E a gente vê isso, por exemplo, na retórica a Herênio, que foi escrita no século I a.C., e o autor defende que o objetivo do ethos é deixar o público com uma boa disposição de ânimo para ouvir o discurso do orador. E essa boa disposição pode ser conquistada por 3 meios. O primeiro é pela referência à persona do orador, e persona a gente pode traduzir por caráter. O segundo meio é pela referência à persona do adversário, e o terceiro meio é prometendo tratar de um assunto importante, que, como a gente viu, o Maquiavel ele faz no Proêmio. Ele considera os conflitos internos eventos importantes. E o orador e o autor da retórica Herênio também fala que o local apropriado para conquistar a boa disposição é o Proêmio. O John Marcola ele aponta 3 qualidades que os historiadores antigos mais reivindicavam possuir para construir um caráter favorável. São elas experiência, esforço e imparcialidade. Muitas vezes essas reivindicações elas se misturam ou aparecem de modo implícito. Eu poderia usar vários exemplos de autores antigos, mas para ser breve eu vou usar apenas 2 fontes do século II depois de Cristo. Essas 2 fontes são particularmente úteis na minha pesquisa, porque elas fazem uma oposição entre imparcialidade e adulação. E no Maquiavel a gente não encontra necessariamente o conceito de parcialidade, mas o conceito de adulação é muito evidente na história de Florença. Nos anais do Tácito,
o objeto da narrativa é um período da história romana que já tinha sido relatado por historiadores anteriores, são os reinados do século I depois de Cristo. O Tácito ele justifica essa reescrita da história desses reinados, acusando os seus antecessores de possuírem três qualidades desfavoráveis: a adulação, que o Tácito ele associa à falsificação de acontecimentos por medo de repressão, e as outras qualidades são ódio, raiva e parcialidade. Então, em contraposição aos seus antecessores e a essas qualidades desfavoráveis, Tácito ele reivindica um caráter de historiador imparcial e, portanto, verdadeiro. E o Luciano, também no Como se deve escrever história, ele critica os historiadores que utilizam elogios falsos para conquistar a benevolência do leitor. Mas, segundo ele, essa prática não é benéfica nem para esses historiadores, porque a mentira ela desagrada quando o elogiado percebe que esse elogio não passa de uma adulação. Então, assim, o historiador ele não conquista a benevolência que ele desejava. E o Luciano ele faz um desenho de um historiador ideal, que para ele um historiador ele deve não temer ou odiar, nem esperar por favores com seus elogios. Ao invés disso, ele deve ser imparcial e verdadeiro. Então, pegando dois trechos da história de Florença, o primeiro eu já usei, que é aquele que eu fiz referência em primeiro lugar, que é o trecho em que o Maquiavel ele faz uma crítica ao Bruno e ao Poggio, e nesse trecho o Maquiavel ele diz, né, que esses antecessores eles focaram um pouco nos conflitos internos, provavelmente porque achavam que eram menos importantes, mas eles provavelmente fizeram isso também por terem medo de ofender com críticas, com censuras. E em outro trecho, na dedicatória, Maquiavel ele diz fugir às adulações, e esse é um trecho que está na dedicatória, então ele está se dirigindo ao Papa. Então, ele diz fugir às adulações porque, assim como lhe agrada ouvir louvores verdadeiros, também lhe desagrada ouvir os falsos com o objetivo de obter favores. Então, algumas observações que a gente pode tirar desses dois trechos da história de Florença é que a crítica do Maquiavel ao Bruni e ao Poggio, além de representar uma divergência na abordagem dos conflitos internos, também serve como modo de reivindicar a autoridade da sua narrativa. Então, ao invés de escrever elogios falsos, buscando recompensas, Maquiavel ele diz não temer ofender com censuras. Aliás, ele já tinha dito que era impossível para ele não ofender quando ele está sendo verdadeiro. Então, desse modo, ele constrói um caráter de um historiador não adulador, por isso digno de crédito. E outra observação que a gente pode tirar é que a importância que o Cícero atribui às reputações prévias do orador se encaixa perfeitamente na situação em que o Maquiavel se encontra, porque ele tem que escrever sobre a encomenda do Papa, que é um Médici, e o Maquiavel ele sempre teve uma relação muito tensa com essa família. E em um outro trecho da dedicatória, Maquiavel ele diz que ele foge às adulações em todas as partes da sua história, mas principalmente nos discursos que ele escreve, que ele compõe e que ele põe na boca dos personagens. Então, no terceiro capítulo da minha monografia, eu vou analisar principalmente os discursos que foram pronunciados durante os governos dos Médici no século XV. E a minha pesquisa, por enquanto, é isso. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Antônio. Foi muito interessante. A gente continua
a falar um pouco mais da tua pesquisa nas perguntas, né? Agora a gente passa a palavra para Fernanda, por favor. Olá, vocês me escutam? Sim, sim. Tá bom, eu vou apresentar aqui, eu preparei um slide básicozinho. Vocês conseguem ver em tela cheia? Sim, dá para ver. Ok. Bom, boa tarde, pessoal. O meu trabalho a ser apresentado hoje, ele se chama Desafios Teórico-Metodológicos de uma História Conceitual do Tempo Presente. O meu nome é Fernanda, eu sou do programa de pós-graduação em História da UF. E a minha ideia hoje é apresentar para vocês o que seria uma etapa inicial, né, do desenvolvimento do meu projeto de doutorado, né, que se chama Passar o Brasil a Limpo, uma história do conceito de limpeza na Nova República. E nesse trabalho que eu estou desenvolvendo lá no PPGH, a minha ideia é tentar construir um diálogo entre a história dos conceitos e a história do tempo presente, né? Particularmente a minha tese, ela vai tentar estudar ali a história do conceito de limpeza, mas não limpeza no sentido de hábito de higiene, né? Eu não vou estudar o hábito das higienes na Nova República, não é isso. A minha ideia é analisar o conceito dentro do vocabulário político, né? Por exemplo, quando a gente teve na Constituição de 88 o uso da palavra, da expressão passar o Brasil, vamos passar o texto da Constituição, né, a limpo para passar o Brasil a limpo, né? Ou então a declaração mais recente do Bolsonaro, quando falou que ia fazer uma limpeza nunca vista na história do Brasil, né? Ou então da Janaína Pascoal, quando disse que nós deveríamos limpar o Brasil, né, quando ela queria destituir a presidente Dilma Rousseff, né? Enfim, é mais no momento em que a palavra limpeza ela é utilizada principalmente nos episódios de ruptura da Nova República, né? É esse recorte que me interessa na minha tese. Bom, e aí, né, já que eu tenho um tema que é fazer uma história conceitual, mas dentro de um recorte do tempo presente, eu comecei a me vislumbrar lá com algumas questões, né, com alguns desafios teórico-metodológicos, né. E esse trabalho, então, é uma tentativa de tentar responder alguns, de tentar pensar também junto com vocês, né, ainda não tem nada muito fechado, ainda estou aí num processo de reflexão mesmo, né, eu estou no primeiro ano do doutorado ainda pensando nessas questões. Então, assim, me surgiram de imediato duas questões, né? Dois desafios aí na produção da minha tese. A primeira é a questão de que pode existir, talvez, uma tensão entre uma metodologia que se apoia na longa duração e outra que se apoia na curta duração, né? Tradicionalmente, a história dos conceitos, ela faz recortes, né? Temporais maiores, né? Pode ser de um século ou mais, né? Geralmente de um século ou mais, isso eu digo tradicionalmente, né? Enquanto a história do tempo presente ela tem um recorte temporal menor, né? Então, isso, por consequência, né, traz abordagens metodológicas distintas, né? Então, isso foi um primeiro desafio. E o segundo desafio que eu vou tentar trabalhar aqui é a questão que no tempo presente há uma alta instabilidade semântica, né? Então, isso talvez modifique a forma como a gente analisa os conceitos no tempo presente em relação a outros tempos. Bom, o primeiro desafio aqui, uma possível tensão entre a longa duração e a curta duração. Bom, primeiro eu queria falar sobre esse desafio, trazendo aqui a noção do Koselleck, né, que é um grande expoente da história dos conceitos alemão, sobre a visão dele do que ele entendia como longa duração e qual é a importância da longa duração para o Koselleck dentro da sua abordagem, né, da história dos conceitos.
Bom, o Kozelek ele disse o seguinte, que as mudanças, né, e aí a gente está entendendo aqui as mudanças também linguísticas, né, ele está dizendo que as mudanças só podem ser registradas e aprendidas contra o pano de fundo das repetições históricas. O Kozelek vai dizer o seguinte, a ênfase nessa invariante tem em vista a estrutura repetitiva daquilo que Brodel chamou de longue durée. Quanto à sua temporalidade, a longa duração não deve ser compreendida como um curso constante e linear de eventos iguais, mas como uma repetição contínua de condições semelhantes em eventos diferentes. Eventos sempre se distinguem uns dos outros, mas suas condições e estruturas se repetem de forma mais ou menos contínua. Tal afirmação vale para a história considerada tanto na dimensão da história conceitual quanto na dimensão da história extraconceitual. Só podemos articular história dos conceitos como mudanças no terreno dos significados e da pragmática, se soubermos que muitas outras coisas permanecem iguais e, portanto, são repetitivas. Aí é o que eu grifei, né? Somente contra o pano de fundo das estruturas semanticamente, pragmaticamente repetitivas é possível pensar, perceber e aferir a inovação e a mudança histórica no âmbito da semântica e da pragmática, né? Então, o que eu interpreto que o Kozelek está dizendo sobre a longa duração? Eu interpreto que ele entende que a recorrência, né, a repetição, ela é pré-condição da singularidade, né? Então, a gente só pode, quando a gente vai analisar um conceito, quando a gente está tentando perceber os momentos em que os conceitos estão sofrendo mutações, a gente só consegue fazer essa análise quando a gente observa esses conceitos no pano de fundo das repetições das estruturas, né? Então, para o Kozelek, a longa duração ela tem importância, né? Porque a gente só consegue ver a mudança semântica no pano de fundo das estruturas, né? Isso faz com que, inclusive, alguns teóricos da história dos conceitos, né, tenham defendido que a história conceitual ela é melhor aprendida, né, ou ela é difícil, na verdade, ela é dificilmente aprendida em curtos espaços temporais, né? Então, isso me impõe também um desafio. Bom, e aí, a partir dessa leitura do Kozelek, eu coloquei questões para mim mesma, né? Porque eu acho que é uma questão de se pensar e também, né, de compartilhar. Quando a gente promove uma história conceitual de tempo presente, será que a gente vai estar perdendo, né, essas condições profundas que o Kozelek está falando, já sedimentadas no tempo, em prol de uma análise que tome apenas breves rompantes de disputas semânticas, né? E aí, se a gente vê essas mudanças de significado no tempo presente, talvez só como rompantes discursivos, né, ali, locais situados de disputa, será que eles se manifestam a princípio, né, aparentemente como uma inovação linguística, mas com o tempo eles desapareceriam como uma das vagas ondas metaforizadas por Brodel? Né? E nesse sentido, qual é a relevância de fato da escrita de uma história dos conceitos em curtos recortes temporais, né? Então, a fim de eu tentar entender, né, essas questões, como responder essas questões, primeiro, antes de vir para esse slide, a questão do Kozelek, que eu acho que é importante trabalhar, é que o Kozelek ele não hierarquiza as durações, né? O Brodel ele cria uma certa hierarquia entre as durações, né? O Kozelek não. O Kozelek ele vai dizer que eventos e estruturas se entrelaçam, né? Se autoiluminam, se autorreferenciam. Um prescinde do outro, né? Um necessita do outro para existir, né? Os eventos muitas vezes inauguram estruturas e estruturas dão as condições para que os eventos surjam. Então, aí a gente já tem uma questão da dialética do tempo do Kozelek, né? E lendo um pouco o Dossi, né, sobre a temporalidade da história do tempo presente, eu acho que me ajudou um pouco a tentar resolver essa aparente contradição que tinha aparecido para mim, né? Primeiro que a questão de que a história do tempo presente, ela não está afastada da longa duração, né? A gente nunca pode perder isso de vista. A história do tempo presente, ela está na interseção do presente e da longa duração, né? O Kozelek, o Dossi nessa citação, ele vai dizer o seguinte, né? E o Dossi, desculpa, né, não apresentei, né? Acho que muitos já conhecem, né? Ele é um historiador que trabalha muito a questão teórica, né, da história do tempo presente. Bom, o Dossi vai dizer o seguinte: a história do tempo presente, ela está na interseção do presente e da longa duração.
Esta coloca o problema de se saber como o presente é construído no tempo. Ela se diferencia, portanto, da história imediata, porque impõe um dever de mediação. Defenderei de minha parte a ideia de uma verdadeira singularidade da noção da história do tempo presente, que reside na contemporaneidade do não contemporâneo, na espessura temporal do espaço de experiência e no presente do passado incorporado. Então, para o Dawes, quando a gente está falando de tempo presente, a gente está falando primeiro de uma espessura temporal, né? O tempo presente ele não é um microsegundo, ele não é um imediato, né? Ele tem uma espessura, né? E nessa espessura ele se liga, né, à longa duração, né? Então, o tempo presente ele traz o passado, né, na medida em que as demandas que surgem no tempo presente elas estão mergulhadas em estratos de tempo, né? Então, eu acho que isso já é um elemento importante para se entender que a história do tempo presente, eu posso estar com um recorte menor, mas a longa duração não vai sumir, né, numa análise de história conceitual do tempo presente. Então, acredito que seja um diálogo possível, né, se a gente tomar a dialética dos tempos, como eu falei do Kozelik, né, o fato de que a visão de que eventos e estruturas se relacionam, se autorrelacionam, interrelacionam, né? Que é a noção do Kozelik, e mais ainda, né, se a gente considerar aqui que a própria noção de longa duração é uma produção historiográfica e sociocultural, né? Se a gente pode entender a longa duração como um conceito, né, produzido pelos historiadores, né? E se ele é um conceito, ele tem o seu próprio horizonte histórico, né? O que se quer dizer com isso, né? O Henri Rousseau ele vai dizer ali na última catástrofe o seguinte, né? Que em realidade, se o conceito de longa duração permite compreender a temporalidade própria do Ocidente medieval ou moderno até as primícias da Revolução Francesa, ele mostra pouca pertinência para analisar as sociedades de massa contemporâneas, marcadas pela velocidade e pela sucessão de acontecimentos construídos e percebidos como outras tantas rupturas em uma continuidade histórica que perdeu a sua legibilidade. Assim, o Henri Rousseau está dizendo para a gente que o conceito de longa duração ele não pode ser uma camisa de força, né, em relação à análise metodológica. Se eu estou analisando algo no tempo presente, né, então as demandas desse tempo que tem uma particularidade específica, né, que é a particularidade da aceleração do tempo histórico, né, dos fluxos de linguagem também mais acelerados, a gente vai pedir, né, outra abordagem, né, outra abordagem teórico-metodológica, que não é uma abordagem própria da longa duração, né? Embora a gente possa, com o tempo presente, costurar os tempos históricos, né? O presente com a longa duração, como disse François Dawes. Deixa eu ver se eu estou falando muito rápido. Acho que eu estou até no tempo, então estava achando que não estava. Bom, vamos lá. O segundo desafio que eu vislumbrei nessa pesquisa seria a autoinstabilidade semântica dos conceitos no tempo presente, né? E esse desafio aí é o que eu ainda estou com um pouco mais de dificuldade de responder, né? Bom, essa autoinstabilidade quer dizer que, assim, quando eu estou olhando para os conceitos, né, no tempo presente, eu estou olhando para conceitos que muitas vezes estão altamente em disputa, né? Primeiro porque eu estou muito próximo ao meu objeto, né, linguístico, né, temporalmente. Então, muitas vezes esse objeto não chegou a um consenso, ou ele não está no momento num consenso, né, semântico. Então, isso já me traz o desafio, né, de olhar para esse conceito no tempo presente, de forma mais próxima. E também tem a própria questão do tempo presente já trazer uma multiplicidade de vozes e ecos discursivos que afetam o historiador, né? Bom, tem a questão das tecnologias de disseminação de informação em massa, né? A questão da popularização das redes sociais, marcadas por esse excesso de vozes e ecos que eu falei, a questão da opinião pública e da agenda pública
também terem se tornado globalizadas em muitos, né, em muitos temas, né? Então, por exemplo, existem conceitos, né, governança global, agência, né, que a ONU traz e que ela internacionaliza, né, e que ela tenta trazer um significado mais homogêneo para a política global. Existe também a questão que a gente está vendo das fake news, né, dessa distribuição de desinformação, né, pelas tecnologias de disparo em massa, né, nessa forma que tem, inclusive, desestabilizado as políticas locais, né? Então, isso também é algo que produz efeitos e modifica o comportamento dos conceitos no tempo presente. E aí algumas questões teóricas, né? A própria noção de que o tempo presente ele tem uma ordem do tempo distinta, né? Ele tem uma historicidade própria que faz com que o historiador precise olhá-lo de outra maneira. E aí eu trago aqui a noção do Hartog, do presentismo, que é a ideia de que o presente tem dominado, né, a ordem do tempo em relação aos outros tempos, em relação ao passado e futuro, né? Isso faz com que a gente assuma alguns desafios, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para os conceitos da modernidade, eles estão orientados para o futuro, né? O próprio Koselleck vai dizer isso. Os conceitos da modernidade eles estão orientados para o futuro e eles carregam a questão das experiências de trazer estão carregados de valores de experiências inéditas, né? De tentar trazer experiências inéditas, modificando a realidade, né? E quando a gente está numa ordem do tempo presentista, será que a gente pode ver os conceitos dessa mesma maneira, né? Será que os conceitos, os ismos, né, que o Koselleck tanto trabalhou, né, que caracterizaram a modernidade, eles continuam no tempo presente com tanta eficácia, mais ainda os outros conceitos, eles trazem essas noções futuristas, né, dentro de uma ordem do tempo presentista. Esse é um ponto. Outro ponto que eu trouxe aqui é o Stuart Hall, né, que apesar dele não estar falando, né, ele não está falando ali nem de história, nem de linguística, efetivamente, mas ele traz a questão do sujeito, que eu acho que é importante. Por quê? Porque os conceitos são produzidos por sujeitos, né? E para o Stuart Hall, a crise da modernidade, ela descentrou o sujeito, né? É como se o núcleo interior do sujeito, da modernidade, ele tivesse sido erodido. Então, aquele sujeito que antes se via como estável, né, e sempre mais ou menos estável, mas mais estável, mais coerente, ele foi deslocado, né? E ele foi deslocado em várias identidades fragmentadas, né? Então, o sujeito na pós-modernidade para o Hall, ele vai se movimentando em relação a essas identidades, né? E isso pode ser, talvez, uma forma da gente ajudar a entender, né, se isso modifica a forma como os conceitos são vistos, né? Por exemplo, o conceito de mulher na atualidade, ele né, nem na atualidade, mas no século XX, ele se transformou rapidamente, né? Você vê ali, primeiro, de uma questão biológica, né? Depois, com o desenvolvimento até do conceito de gênero, vê a questão da mulher como ser cultural, né? Aí, mais recentemente, com a teoria da Judith Butler, veio a mulher como uma ação performativa, né? Isso tudo dentro do século XX, né? Então, é como se os conceitos eles pudessem também ser afetados por essa questão das identidades, né? São coisas que, enfim, eu estou pensando no meu trabalho, né? Mas aí a gente tem a questão, né, que a história do tempo presente ela é marcada por várias rupturas temporais, né? Violências paroxísticas, as guerras, as crises, os golpes institucionais, né? Os traumas sociais. Também é marcado pela própria aceleração do tempo em si, né? E essa instabilidade do próprio tempo presente, será que não seria um risco de reduzir a questão da repetição linguística, que é tão importante para a análise de um conceito, que é o que eu falei lá no começo, né, que o Koselleck defende, né, que a repetição linguística ela é pré-condição da singularidade, né?
Então, será que uma análise do tempo presente não traz o risco da gente reduzir a importância da repetição linguística para a gente chegar, para a gente poder fazer a história de um conceito, né? O outro ponto é a proximidade temporal, né, que eu já até falei aqui, que leva ao desafio da análise de objetos que muitas vezes podem não ter chegado a um consenso semântico relativamente estável, né? E aí a consequência talvez poderia ser o problema de se fazer uma leitura analítica dos conceitos no tempo presente, sempre pela chave da ruptura e da inovação, né? E perder um pouco de vista a sua estabilidade, seus momentos de estabilidade. Bom, e aí eu me coloco algumas perguntas, né, sobre, né, que eu tenho pensado aqui, sobre a questão da novidade da crise da modernidade, né, talvez ser, né, o que está provocando uma relativa estabilidade dos conceitos, dos significados, né, de um conceito em intervalos cada vez menores, né? Talvez não é que os conceitos estejam perdendo as suas repetições linguísticas, mas talvez as repetições linguísticas de um conceito podem estar se definindo em intervalos cada vez menores, né? E também a questão dos conceitos modernos estarem orientados para o futuro, que é uma pergunta que eu já fiz, né? Será que os conceitos no tempo presente continuam se orientando em direção à realização de experiências inéditas, em direção ao futuro? E se não, de que outra forma, né? Esses conceitos estariam se comportando, né? E aí eu me situo nesse trabalho, né? Dizendo que nesse momento aqui da pandemia, conceitos que antes pareciam estáveis ou sedimentados, como a saúde coletiva, a vacinação, eles foram problematizados e desacreditados em apenas alguns meses, né? Eu acho que isso faz muito parte do nosso tempo, né? Do nosso tempo mediatizado. Enfim, e aí é essa questão que talvez, né, eu penso e eu acho que, né, ainda com certeza me falta mais pesquisa, né, e mais tempo aí de doutorado, para pensar que talvez a própria categoria de conceito pode estar em transformação, não sei, talvez seja uma hipótese muito apressada, né? De que talvez ele esteja em transformação, assumindo uma estabilidade cada vez mais frágil, né? Cuja inovação linguística do conceito já nasce como uma espécie de fenda, né? Que pode ser rapidamente aberta em uma nova contenda política. Isso me coloca também o desafio, né, de como historiadora eu ter o cuidado também de não sucumbir a minha prática, né, e a minha análise à própria marca do presentismo, né, que é uma marca imediatista, né. Então, a minha pergunta vai muito as minhas perguntas vão muito nesse sentido. E antes de eu terminar, eu só queria marcar o ponto de que eu não sou a primeira pessoa a tentar criar uma história conceitual do tempo presente, né? Já existem tentativas nesse sentido, principalmente esse ano teve um seminário, né, de um grupo chamado Iberconceptos, que trabalha com história conceitual, e eles já trouxeram ali, o seminário foi o público político e o sanitário, eles falaram um pouco sobre a questão da pandemia, né, os conceitos que têm atravessado e trazido problemas, né, problemáticas durante a pandemia, e eles já fizeram esse avanço cronológico, né, para o tempo presente. Então, assim, são iniciativas que já vêm ocorrendo, né? Enfim, então é isso. O meu trabalho ele parte muito dessa ideia de se pensar a história conceitual do tempo presente a partir dos seus desafios. Como que eu faço para tirar isso, gente? Eu não sei mexer. É Stop Share. Tá. Acho que é vermelhinho, tá em cima. Eita, aqui me abre como se eu tivesse que... Peraí, deixa eu voltar aqui. É porque eu não estou acostumada a mexer com o Zoom. Desculpa, gente. Não sei fazer. Eita! Fiz aqui, eu acho que eu consegui. Conseguiu? Ai, que bom. Desculpa, gente. Eu só mexo com o Google Meet, eu não mexo quase com o Zoom. Cara, especialmente eu acho bem interessante esse assunto, né? Eu estou na graduação, né? No caso, então é bem
não é algo que a gente entre em contato na graduação com essas questões mais teóricas, né, da historiografia. Então, pensar principalmente isso que você falou no final, né, dos conceitos se tornarem mais frágeis agora, nesse período em que tudo exige uma aceleração, ser muito mais rápido e passageiro, no caso, né? Isso pode se refletir até nos conceitos. Bom, e é muito complexo, né? Todo mundo tem medo do COSELIC, né, na graduação. Então, Não é agora... só na graduação, não. Doutorado também sei, gente. E obrigado. Agora eu passo a palavra para a Renata. Deixa eu ver. Isso. Oi, gente, boa tarde. Queria começar agradecendo a presença de todo mundo e também parabenizando, né, o Antônio e a Fernanda, que já apresentaram. Vocês estão vendo minha tela bem? Sim, Tudo certo? Então tá bom, vou começar aqui no timer também para não me alongar, que eu sou muito prolixa. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Renata. Eu estou no meu segundo período do mestrado no programa de pós-graduação em História Social, na FRJ. Ainda que eu me encaixe um pouco mais na História da Cultura do que na História Social, mas isso é um caso à parte. Bom, esse trabalho, né, que eu vou apresentar hoje, na verdade, ele é uma dimensão, um elemento da pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado, que é a continuidade da minha pesquisa de TCC, que é sobre a obra da artista alemã Kate Kollwitz. Essa data aqui não é a data de aniversário de morte dela, tá? É a data do recorte temporal que eu faço da obra dela, que eu analiso. E o que eu analiso nessa pesquisa de uma forma mais ampla é a representação da experiência civil da guerra e a representação do luto, da Primeira Guerra Mundial, no caso, nas obras dela. Mas o trabalho que eu vou apresentar hoje é, então, uma dimensão dessa pesquisa, para também não ficar uma grande apresentação de uma pesquisa que ainda está em curso, né? E que eu vou, enfim, qualificar só no ano que vem. Bom, o título que eu escolhi para essa apresentação é Aqui jaz o melhor da juventude alemã. É uma citação da Kate Kollwitz, que mais para frente vocês vão entender por quê. E o subtítulo é Uma análise da geometria da memória na obra de Kate Kollwitz, entre 1914 e 1945. Enfim, vale dizer que esse trabalho é orientado pela professora Silvia Correia, da UFRJ, e que esse monumento que tem aqui é um memorial que Kate Kollwitz fez para o seu filho mais novo, que morre na Primeira Guerra Mundial, e a gente vai falar melhor desse memorial um pouquinho mais para frente. Bom, a fundamentação, né, disso que eu vou apresentar hoje, bom, sobre projeto de pesquisa eu já falei, quem é Kate Kollwitz, né, e como é que é a trajetória dela na guerra, muito en passant, assim. Kate Kollwitz, então, era uma artista plástica alemã, bastante conhecida, bastante renomada no meio modernista, reconhecida internacionalmente, inclusive, e o que acontece é que, com o início da Primeira Guerra Mundial, ela, como grande parte, pelo menos, das elites, das classes médias e da intelectualidade, inclusive, ela apoia os esforços de guerra, ainda que tivesse dilemas sobre, mas no sentido do dever nacional, ela apoia os esforços de guerra. E ela tinha 2 filhos, o primeiro já seria convocado, mas o filho mais novo, com 17 anos, Peter, ele quer se voluntariar e ela ajuda ele a se voluntariar. Mas o que acontece é que ele acaba morrendo aí em outubro de 1914, né? Bom, e aí a obra dela vai ser perpassada não só pela representação dos civis, da experiência dos civis na guerra, porque ela sempre teve um foco sobre a população trabalhadora, mas também sobre a experiência do luto e da perda, que foi estratosférica na Primeira Guerra Mundial, né? Bom, a noção, é importante dizer que o meu trabalho se enquadra aí dentro dos estudos de Primeira Guerra Mundial, mais especificamente arte, guerra, cultura de guerra, e é importante dizer que existem, sobre esse assunto, 2 vertentes principais, né, dentro da historiografia. Uma vertente que argumenta que, frente ao ineditismo, né, a enorme dimensão da Primeira Guerra Mundial, do choque que ela foi, teria havido uma ruptura na sociedade
em que não haveria como resgatar elementos anteriores para dar conta de representar e falar dessa experiência, né? Então, haveria aí a ruptura dos modernismos e das novas formas de pensamento e de representação e de arte para dar conta da experiência da modernidade pós esse grande conflito que foi a Primeira Guerra Mundial. Essa vertente é muito representada pelo historiador alemão George Mosse, entre outros. A segunda vertente, a qual eu me alio, é a vertente dita tradicionalista, que argumenta que, na verdade, frente a esse ineditismo, na verdade, existe esse retorno ao familiar, frente ao não familiar, ao estranho, ao completamente inédito e impensável, que é a Primeira Guerra Mundial. As pessoas, na verdade, retornam a formas de expressão, de representação, de pensamento familiares, tradicionais, clássicos, religiosos, românticos, para dar conta disso, né? E dentro disso, Jay Winter é um dos historiadores mais importantes, é um historiador estadunidense, e ele propõe no seu livro War Beyond Words, que é de 2017, no seu capítulo A Geometria da Memória, Horizontalidade e Memoriais de Guerra no século XX e depois, ele propõe essa noção de que haveria até a Primeira Guerra Mundial, nas formas comemorativas de guerras e conflitos e eventos de violência, haveria uma linguagem da verticalidade, né? O que é essa linguagem da verticalidade? É a linguagem do sacrifício, é a linguagem da bravura, né? Do homem, do soldado que permanece ereto, de uniforme, né? É a linguagem de uma esperança redentora, inclusive religiosamente falando, é a linguagem do orgulho inclusive nacional e patriótico. O que, na verdade, teria acontecido é que com a Primeira Guerra Mundial, você teria a busca por uma linguagem adequada para a dimensão de luto que você tem, para a dimensão de perda, para a dimensão de morte, né? Para a dimensão de catástrofe. Então, existe essa busca de uma linguagem adequada e a verticalidade, segundo Jay Winter, não vai dar mais conta disso. Na verdade, essa verticalidade, segundo ele, ela é puxada para baixo, né? Pela gravidade dessa violência, pela gravidade da morte. E esse eixo, então, mudaria de um eixo vertical para um eixo horizontal. As formas comemorativas de guerra, então, principalmente na Primeira Guerra Mundial e daí em diante, seriam mais marcadas pela horizontalidade. Bom, e aí eu trouxe aqui uma citação da Kate Kovetz, que ela escreve isso no diário dela em 1915. Então, recapitulando, o filho dela se voluntaria em 1914, morre ainda em 1914, e desde pouco depois da morte dele, ela, que já era uma artista de meia idade, já era uma artista reconhecida, já tinha publicado 2 grandes ciclos de gravuras bem reconhecidos na Europa, ela começa a trabalhar no memorial para ele, né? E aí ela reflete 17 anos sobre esse memorial e entre as idas e vindas do que ela pensa, ela escreve o seguinte: estou trabalhando na oferta. A ideia inicial é de que a imagem fosse ela ofertando o corpo do filho. Eu tive que, foi uma compulsão absoluta, mudar tudo. A imagem se dobrou sob minhas mãos por si mesma, como que obedecendo à sua própria vontade. Curvou-se para frente. Agora não é mais a mulher ereta que havia sido. Ela se curva para frente e oferece seu filho na mais profunda humildade. Essa tradução é minha, enfim, as coisas dela não estão muito traduzidas, mas a ideia é essa necessidade de que se mude o eixo de orientação, dado o sentimento que se quer ali representar, dado ao evento, a experiência que se quer representar, né, e dar cabo. Bom, eu vou trazer então, a partir de agora, cinco obras da Kate Kovetz em que eu vou trabalhar, né, tentar demonstrar, de certa forma, o tipo de análise que eu tenho feito na minha pesquisa, e aqui em específico sobre a questão da horizontalidade, né? Essa imagem, essa gravura, ela foi feita entre 1893 e 1897, para o primeiro ciclo de gravuras que Kate Kovetz faz, chama A Revolta dos Tecelões, que é desse período, só que ela foi rejeitada, era para ser a última figura do ciclo, mas foi rejeitada, e ela se chama Tu sangras por muitas feridas, ó povo. Nessa imagem, né, e aí falando bem imageticamente mesmo, a gente pode analisar então aí algumas linhas, né? Primeiro que a imagem em si, a própria gravura já tem um eixo horizontal, que é muito demarcado aqui por esse corpo, né, de Cristo, né? A gente reconhece pelos espinhos, né? Ou pelo menos a gente pode inferir que seja Cristo pelos espinhos. E a gente tem várias linhas que apontam no sentido para baixo, né? Que apontam para baixo, trazendo a gente, levando o nosso olhar para esse eixo que está embaixo, esse eixo horizontal, né? Então, a gente tem várias linhas, o maxilar, os olhares, as mãos, os gestos, que direcionam a gente para esse grande foco. Lembrando que essa iconografia, né, a iconografia da Lamentação de Cristo,
ela é uma iconografia bastante recorrente, né, na arte de uma forma geral, e ela trata de um momento de profunda desesperança, né, daquele momento em que todos os seguidores de Cristo se veem perdidos, se veem sem norte, se veem sem seu líder e sem saber quais seriam os próximos passos, né? O seu líder foi preso, foi morto, e vocês estão sendo perseguidos, e agora? Né? Então, é um momento de desesperança, é um momento em que existe uma crise de fé, praticamente, né? Existe a proposta de que essas duas mulheres representariam, enfim, a pobreza e a vergonha, ou representariam o suicídio e a prostituição, né, que eram questões ali proletárias, mas enfim. E aí eu trago também aqui uma imagem que vários autores falam que seria uma referência para Kate Kollwitz para desenvolver esse trabalho, que é Cristo Morto no Túmulo, que é uma imagem de Hans Holbein, que foi um artista alemão, um renascentista, em que existe essa referência, né? Então a gente já tem aqui uma referência não só a essa linguagem, essa geometria da memória da horizontalidade, mas uma horizontalidade que perpassa também pelo retorno a um tema, a uma estrutura, a uma linguagem clássica de uma memória cultural, né, que a gente chama do religioso, do familiar. Bom, seguindo adiante, eu trago aqui o que é a primeira estilogravura feita por Kate Kollwitz, que é um método que ela vai usar bastante, e seus trabalhos mais arrojados vão ser estilogravuras. Foi uma estilogravura que ela fez a pedido da família de Karl Liebknecht, que foi um militante de esquerda, que inclusive ele foi assassinado junto com a Rosa Luxemburgo, né, que é mais famosa aqui no Brasil. Eles dois foram assassinados juntos. Eles eram líderes comunistas de uma organização alemã, que ali no momento da queda do regime monárquico alemão, houve revoltas enfim, e brechas, né, vácuos de poder, e nisso eles dois foram assassinados. E aí aqui a gente tem, né, o foco de iluminação da imagem é esse corpo, que jaz aqui morto, o corpo de Karl Liebknecht, e a gente tem inúmeros olhares, inúmeros gestos, né, que atraem o nosso olhar, a nossa atenção, não só, né, para o seu rosto, mas de uma forma geral, para esse eixo horizontal principal que existe na imagem, não só horizontal, mas também horizontal inferior, né? A gente segue, então, agora para os voluntários, né? É importante dizer, esse ciclo, o ciclo guerra, foi o terceiro ciclo de gravuras de Kate Kollwitz. Ela faz ele no contexto do pós-guerra, e das suas 7 imagens, essa é a segunda, em que, além da gente ter aqui o filho de Kate Kollwitz, Peter Kollwitz, abraçado com uma morte que carrega louros, né? E aí você está indo para a vitória ou você está indo para a morte, né? Você tem também essa mão aqui que aponta nesse sentido horizontal. E eu acho muito interessante também que essa fila aqui de meninos indo para a guerra, de rapazes, parece não terminar, né? A gente também tem essa aura aqui que também promove uma lateralidade, uma horizontalidade na imagem, né? E que, na verdade, tira todo o ar de imponência, né? E de esperança que poderia vir nessa figura dos voluntários indo para a guerra ainda. Bom, a gente segue para a viúva, que é a figura número 5 desse ciclo. É um tema que era muito recorrente no pós-guerra, né? Mulheres não conseguindo se sustentar, não conseguindo sustentar as suas famílias com a perda dos seus companheiros, dos seus provedores, e não só a morte, mas também o suicídio delas, e às vezes junto com os seus filhos, né? E aqui a gente tem essa própria criança já gera um movimento para baixo, né? A mão da mulher que aponta para a criança também converge para esse ponto inferior. E a gente tem o próprio corpo da mulher nessa posição, na verdade, bastante estranha, mas que é o único ponto iluminado, você não tem cena, você tem apenas o corpo, também nesse movimento horizontal, né? O rosto dela, inclusive, aponta para baixo. A gente segue, então, voltando, na verdade, para o começo, para aquele memorial que eu trouxe, que se chama Os Pais em Luto. Como eu tinha dito, Kate Kollwitz demora muitos anos fazendo esse memorial, né? O filho dela morreu com 17 anos e ela demorou mais de 17 anos para compor esse memorial, para terminar ele, com as suas diversas variações e diversas ideias e dilemas que ela tinha sobre ele. Então, é quase uma segunda gestação, né? E aí, o que a gente tem aqui, né, é a figura do seu marido, Karl Kollwitz, ajoelhado, a figura de Kate Kollwitz, ajoelhada, e esse memorial foi colocado no cemitério de Roggeveld, que é um cemitério militar na Bélgica, que é onde o filho dela está sepultado junto com alguns de seus companheiros, né? E nessa imagem a gente tem
inclusive quem faz essa análise mais especificamente é Jay Winter, né, aquele autor que eu apresentei no começo, e ele fala o seguinte: a gente tem um pai que já luta para se manter ereto, mas que também já não está de pé, já está tombado de joelhos, né? Depois a gente tem uma mãe que cai cerca de 45 graus, que já tomba, já se inclina para frente, como ela mesma lá em 1915 tinha dito, né, que a própria figura se curvava sobre si. E por fim a gente tem o terceiro elemento dessa família, né, que a gente poderia até falar aqui da temática da Sagrada Família, que é o elemento ausente. Inclusive essas duas figuras, essas duas esculturas têm um espaço vazio entre elas. Esse espaço vazio remete a Peter Kowitz, que jaz na horizontal, né? Ele está sepultado com seus companheiros. Então a gente tem aqui quase que uma gradação que leva a gente, que constrói essa inclinação para o horizontal inferior, né? E aí eu trago uma citação de Kate Covington, que ela diz em 11 de janeiro de 1924, ainda muitos anos antes de que ela terminasse o memorial: eu tenho a ideia de um grande portão de entrada para o cemitério em Roggeveld. Para cada lado, na direita e na esquerda, ajoelham-se os pais, maiores que o tamanho real. Acima disso, o texto. E aí eu volto à citação do começo da minha apresentação, né? Aqui jaz o melhor da juventude alemã, ou aqui jaz a flor da juventude. Poderiam ser gravadas no chão entre as duas figuras. Isso traria à tona a tremenda gravidade da coisa. Então, isso era a ideia, uma das ideias que Tchaikovsky teve para esse memorial, né? Que a ideia dela era isso. Aonde jaz a juventude alemã, né? Onde jaz o melhor da juventude alemã? Jaz sepultada, jaz na horizontal, como o Cristo morto. Não jaz redentora, não jaz na nossa memória, na nossa bravura, no nosso orgulho. Jaz no chão, jaz na ausência, no vazio, entre ela e o marido, né? E aí eu trago, só para que você tenha uma ideia, né, do que é, por exemplo, alguns memoriais que trazem ainda essa linguagem da verticalidade, né? A gente tem a entrada do túmulo do soldado escondido, do soldado desconhecido no Memorial de Tannenberg, que é em Berlim, em que a gente tem, que é um memorial feito pelo governo, feito inclusive já no Reich, durante o governo de Hitler, já é feito acho que em 1935, em que a gente tem duas figuras aqui na frente, né? Que, como eu tinha dito, trazem essa figura da verticalidade do soldado, do homem orgulhoso de uniforme, com seu rifle em riste, né? Então, a gente tem aqui essa oposição, esse contraste, que, na verdade, a experiência íntima, a experiência privada, que é o que eu observo na minha pesquisa, né? A experiência dos civis, a experiência de uma mãe, não é essa. O filho dela não está assim, né? Esses soldados, para ela, para essa artista e talvez para muitos dos civis, eles não jazem na memória, né, orgulhosos, bravos, fortes, imponentes. Eles jazem no chão, eles jazem na ausência, né? Essa linguagem não é mais possível para muitos dos que perderam, né? E você tem aí vários autores que dizem que na Europa desse momento você poderia dizer que toda família teria perdido pelo menos uma pessoa, um amigo, um filho, um pai, um irmão, né? Então essa linguagem não é mais possível para eles. E é isso, queria agradecer vocês, essa é a minha bibliografia. Esse projeto ainda está em curso, como eu disse, né? Estou aí no meu projeto de mestrado, estou começando a escrever dissertação, e é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu falei rápido, às vezes eu falo um pouquinho rápido. Obrigado pela apresentação, Renata. Assim, eu fiquei assim, impressionado assim, pelos desenhos mesmo, sabe? São bem impactantes. A técnica, né, é a mesma técnica, né? Mas eu só lembrei do Goeldi, né? O artista brasileiro. E a primeira imagem que tu mostrou, a primeira não, acho que a segunda, né? Que remonta àquela arte do Jesus, de Cristo no túmulo, né? Eu já tinha visto essa imagem uma vez, até descrita numa obra de Dostoiévski, sabe? Aí me fez lembrar e é impactante, em certo sentido. Ficou até meio desconcertado. Mas, bom, agora a gente passaria para as perguntas. Né? E antes de tudo, eu só queria lembrar, né, para a gente, para vocês que estão aí, ficar até o final que a gente vai sortear um livro, certo? Só para avisar mesmo.
Antes de passar a palavra para o Matheus, né, eu só queria fazer uma perguntinha antes, para o Antônio, em relação principalmente ao primeiro capítulo que ele falou um pouco, né, a questão do prazer presente na obra do Maquiavel. Quando a gente lê sobre o Maquiavel, sobre a obra de Maquiavel, a gente sempre remonta a característica da utilidade, né, que ele ressalta nos textos dele. Mas eu queria saber se tem algo a ver essa questão do prazer dentro da obra do Maquiavel com a questão da forma e da estética, ou pelas escolhas narrativas que ele tem, né, em sua obra. Eu não sei se é uma questão muito... se faz sentido primeiro, né, ou se tu sabe responder essa pergunta, né? Fica a questão aí para você, se puder responder. Ô, Marconi, você pode repetir, porque a minha internet está travando um pouco e eu não escutei muito. Claro, claro. Se a questão do prazer, né, na obra do Maquiavel tem algo a ver com a questão da forma e da estética, né? Das escolhas narrativas que ele tem. Eu não analisei muito essa questão do prazer e de como ele é construído, mas eu acredito que ele faça isso mais pela via do estilo. E também é uma obra que que, como eu disse, é cheia de discursos, e o prazer ele está muito mais, e me pareceu que o prazer ele está muito mais construído e mobilizado nesses discursos, porque são nesses discursos que Maquiavel ele utiliza para tentar comover e mobilizar as emoções do público. Então, acho que vai mais por esse caminho. Entendi. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o Matheus, ele que vai falar as perguntas. Boa tarde, gente. Eu vou prosseguir com as perguntas em ordem alfabética, né, em ordem que foi a apresentação. Então, primeiro eu vou fazer a pergunta para o Antônio, né, continuando aqui com ele. A primeira pergunta é a minha pergunta, né? Seria se o conceito de virtus se relaciona com a ideia de uma história grandiosa. Você chegou a falar, né, do conceito da história grandiosa, então eu queria saber. Tá bom. Antes de tudo, eu só queria agradecer pelos comentários, também parabenizar a Fernanda e a Renata, mas respondendo a sua pergunta, é interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso antes, eu nem pensei, porque é que esse conceito de virtude, ele é muito mais usado para estudar o pensamento político do Maquiavel, né? Mas, assim, de certa forma, a virtude é a qualidade da pessoa que consegue encontrar a ação política mais correta e mais adequada às circunstâncias impostas pelo tempo. E, e essa noção de eventos grandiosos, de uma história grandiosa, ela remonta ao Homero e eventos grandiosos e os eventos eles são grandiosos quando eles são dignos de serem imortalizados pela memória. Então, os feitos dos atores que conquistaram uma glória, eles são grandiosos e a virtude ela pode ser importante para que o autor ele realize esse feito grandioso. Mas então, de certa forma, sim, tem uma relação. Mas no Maquiavel, a especificidade, uma das eventos grandiosos, ela abarca muito
abarca acontecimentos trágicos, né? Tá travando. Tá travando? Espero que não tenha travado. Travou só um Travou? Travou assim. A gente pode esperar um pouco e voltar a fazer as perguntas para o Antônio, né? Para ver se dá tempo de estabilizar. Ou você pode tentar responder de novo agora e se estiver funcionando, a gente continua. Senão a gente espera um pouquinho. Oi, voltou. Voltou? Sim, voltou. Vocês escutaram a minha resposta? Só a primeira parte. Tá. Então, eu estava falando sobre o conceito de virtude, né? Acho que vocês escutaram isso, né? Então, essa concepção de uma história grandiosa, ela remonta ao Homero e desde do Tucídides e do Heródoto, essa ideia de feitos grandiosos, ela está muito ligada aos feitos dos atores que conquistam uma glória. E por conquistarem uma glória, esses feitos são grandiosos. A virtude ela pode ser importante para conquistar essa glória. Mas na obra do Maquiavel, na história de Florença, essa concepção de uma história grandiosa, ela, além de abarcar essa conquista da glória, ela também está muito associada a acontecimentos trágicos. E os conflitos internos são um exemplo disso. Então, os efeitos desses conflitos internos são grandiosos, eles são efeitos muito grandes, são efeitos muito amplos que destroem muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas morrem. Então, vai mais nesse sentido. Ok, obrigado, Antônio. A pergunta da Ana Clara. Você pretende explorar o contexto para o surgimento desse conceito que você está trabalhando de história pensado por Maquiavel? Bem, o contexto do Renascimento e de quando essa historiografia humanista surgiu, eu estudo um pouco isso no primeiro capítulo, que eu apresento um quadro geral de como os autores antigos foram retomados, como isso ajudou ao desenvolvimento da historiografia humanista. Então, mas eu não entro muito nos autores, assim, tipo, no máximo eu entro um pouco no Bruni, no Leonardo Bruni, mas não muito nisso. O que eu posso dizer é que os tratados retóricos antigos foram muito importantes para o desenvolvimento dessa concepção humanista de história. Então, o Cícero, o Aristóteles, a retórica, a Herênio, o Luciano e o Quintiliano também foram muito importantes, mas também a poética do Aristóteles foi muito importante. Mas eu só foco um pouco nisso no capítulo 1 mesmo. Eu não pretendo aprofundar, não. Ok, muito obrigado, Antônio. Vitor Rocha, você quer fazer a pergunta para o Antônio? É isso? Não. Seria para a Fernanda. Ok, então. Eu vou fazer uma pergunta rapidinho para a Fernanda, então, e depois você pode fazer a sua pergunta. Bom, eu achei muito interessante. Primeiro, agradecer aí as palavras do Antônio, né? Agradecer também a apresentação de todos. O trabalho da Fernanda, né? Eu achei muito legal. Assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade com o Kozelik, né? Então, a minha pergunta, na verdade, não é nenhuma pergunta, seria mais um pedido para falar um pouco mais sobre o que seria a própria dialética do conceito, né? Que eu não sei se eu consegui pegar muito bem. Não é melhor o Vitor fazer e eu respondo numa leva só? O que você prefere? Pode ser também. Você prefere assim? Acho que sim, que aí... Tá. Pode fazer a pergunta, Vitor. Tá, ok, obrigado. Fernanda, parabéns pela sua apresentação. São 3 pequenas perguntas. A primeira é se você tem no seu horizonte de pesquisa
fazer algum resgate do conceito de limpeza antes da Nova República. Eu pergunto isso porque me vem à mente o Jânio Quadros, né, com o Varre, Varre, Vassourinha, que embora não traga limpeza explicitamente, mas tem essa ideia, e a Operação Limpeza, né, do regime militar. Então, se você tem isso no seu horizonte. A segunda pergunta é sobre a gente sabe que a história do tempo presente, uma das características são as balizas móveis, né, as balizas temporais móveis. Esse volume 5 do Brasil Republicano, por exemplo, ele traz a Nova República como 85 a 2016. Aí, por exemplo, você citou a questão do Bolsonaro, da Janaína Pascoal. Aí eu queria saber como é que você está pensando em trabalhar essa questão da definição cronológica da Nova República, né? Sei que isso não é uma coisa em definitivo, né? Enfim, isso não está registrado em pedra, mas como é que você pensa isso? Se você vê, por exemplo, 2016 como uma ruptura, né? E a terceira pergunta é que, para mim, enfim, você tem 4 anos ainda pelo doutorado, né? Um longo tempo ainda para amadurecer a sua reflexão, que é muito instigante. Quando você falou da questão, eu queria que você falasse um pouco mais de onde você tenta localizar o conceito de limpeza, né? Você já falou que você quer se voltar para o universo do político, né? Então, você citou a Assembleia Nacional Constituinte, falas da Janaína Pascoal, falas do Bolsonaro. Então, eu queria saber se você pensa, de repente, centrar em discursos dos presidentes, ou fazer algum recorte de eventos, como, por exemplo, a Assembleia Nacional Constituinte, ou, de repente, alguns acontecimentos relacionados a momentos de corrupção, de escândalos de corrupção, onde esse discurso, onde esse conceito possa ter vindo à tona, né, para onde você pretende caminhar. São essas 3. Muito obrigado. Obrigada, gente, pelas perguntas. A primeira foi a da dialética dos tempos, né? A dialética dos tempos, ela é mais fácil, né, do que a gente pode imaginar, né? Porque, assim, quando o Brodel criou, pelo menos na minha interpretação, e também, né, Koselleck também não é fácil, né? Na minha interpretação, quando o Brodel ele cria, né, as 3 temporalidades, né, ele cria uma certa hierarquia, né? Ele coloca a longa duração acima das demais, né? E o Koselleck não. Especificamente, aparece no Futuro Passado, num capítulo chamado Evento, Estrutura... Representação, Evento, Estrutura. Nesse capítulo, ele trabalha bastante como ele entende a relação entre evento e estrutura, tá? Vou até ver o número do capítulo certinho aqui, se me interessar. É a parte 2 do Futuro Passado, capítulo 7. Nesse capítulo, ele vai colocar a ideia dele de que, para análise histórica, a gente nunca consegue analisar o evento sem olhar para as condições estruturais que o permitiram existir enquanto evento, né? E a mesma coisa para a estrutura. Ele vai dizer que a gente só consegue compreender as estruturas a partir dos eventos que lhe deram coerência inaugural e que lhe mantêm dando coerência. Então, é como se um não pudesse existir sem o outro. Então, o que o Koselleck faz é entrelaçar evento e estrutura. Entendem? É essa noção que o Koselleck traz e que eu acho muito interessante para se trabalhar, especialmente porque eu estou trabalhando o tempo presente, né? E aí que é o desafio de eu trabalhar a questão dos eventos sem perder de vista, né, a longa duração. Né? Então, isso já é um desafio para mim, porque o meu recorte temporal é menor, né? E quanto às outras questões, que foram bem bacanas, né, também, tem aqui a questão do resgate do conceito de limpeza, né, em outros momentos históricos, do Jânio, da Operação Limpeza, né, da ditadura.
Sim, eu vou trazer isso. Inclusive, a Operação Limpeza, eu vou fazer um trabalho separado, né, sobre isso. Porque eu acho que ela até merece um trabalhinho mais próprio, porque apesar de já existirem trabalhos, eu estou querendo trabalhar de um ponto de vista que traga um pouco da influência da doutrina da guerra revolucionária e tal. Então, isso já vai me levar para um outro lado, que eu acho que aí já merece ter um trabalho um pouco fora da tese. Mas, sim, eu vou trabalhar, mas é essa questão. As minhas fontes, elas vão se centrar na Nova República, né? Então, apesar de eu voltar a essas fontes, né, a esses momentos, né, da Operação Limpeza na ditadura, do Jânio, eu vou voltar mais em tipo bibliográfico, assim, eu vou voltar em consulta de tipo bibliográfico. Agora, me voltar para as fontes, eu pretendo me voltar no momento da Nova República. Aí já respondo a outra pergunta que você me fez, né? Qual é o meu recorte da tese? Foi a terceira pergunta que você me fez. O meu recorte da tese vai ser de 88 a 2016, né? Também já respondo a segunda pergunta que você me fez, né? E sim, esse livro do volume 5 que você falou, esse capítulo que você falou, né, em que quais são as balizas, né, que eu estou vendo como a Nova República, eu estou vendo de 88 a 2016. Eu vou ultrapassar um pouquinho, vou chegar em 2018, vou explicar o porquê. Esse capítulo, inclusive, foi escrito pela Angélica Miller e pela Francine, né, a Francine Egelch. A Francine é, inclusive, minha orientadora, e eu não botei o nome dela no meu trabalho, eu esqueci. Pô, ainda bem que ela não está aqui, vou pedir desculpa para ela. Mas eu concordo com ela, com essa divisão de 88 a 2016. Eu vejo o golpe como uma ruptura, né? Uma ruptura da Nova República, como algo que marcou o fim de um período da política brasileira, né? Então, eu estou usando esse recorte. Mas aí, conversando com a minha orientadora, eu também falei assim, olha, mas eu acho que é interessante a gente analisar em um pouquinho além, né? E analisar 2018, que foi a eleição do Bolsonaro, porque ele vai, digamos assim, né, desenvolver muito do que já existiu no golpe de 2016. Né? Então, eu acho que eu não trazer o conceito de limpeza, que no bolsonarismo, né, que não é só o Bolsonaro, mas no bolsonarismo, que a gente consegue visualizar melhor na eleição, ele tem uma carga eliminacionista, seria interessante, né? Então, a gente está conversando ainda sobre isso, mas eu acho que eu vou trabalhar de 88 a 2018, mas sim entendendo que o corte se dá em 2016 com o golpe. E como que eu vou trabalhar? Vou trabalhar a partir, né? E aí vem para a sua segunda pergunta, né? A partir de certos momentos. Um momento é a Constituição de 88, o outro momento vai ser a eleição do Collor, né? O outro momento seria o mensalão. O outro momento seria o impeachment da Dilma e, por fim, a eleição do Bolsonaro. Né? A minha ideia seria trabalhar, inicialmente, os documentos mais jurídicos, né? Ou os documentos do Congresso, os documentos parlamentares, enfim, documentos oficiais de Estado. Né? Mas a minha orientadora já também falou da possibilidade de a gente trabalhar uma fonte jornalística e tudo mais. Então, isso ainda não está fechado, ainda não tenho certeza, e eu não sei nem se eu vou dar conta dessa quantidade, né, de documentos. Então, são coisas que eu ainda não fechei na minha tese, mas são coisas que eu estou pensando. Então, assim, fechando as perguntas, é isso. Muito obrigado, Fernanda. Parabéns, viu? Eu que agradeço as perguntas, gente. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, Vitor, pelas perguntas também. As perguntas foram bem legais. Agora eu vou passar a fazer as perguntas para a Renata. Parabéns pela apresentação. Eu estava até tentando dar uma olhadinha aqui um pouquinho mais sobre ela. Achei muito legal, como o Marconi falou, né? E essa explicação também sobre as imagens são realmente bem marcantes. Você falou que ela representa também, né, a classe trabalhadora, né, nessas artes, né, a classe operária alemã. Ela chegou a fazer parte de algum partido? Ela foi militante, alguma coisa do gênero? E como também é uma pergunta assim, que tem um pouquinho a ver, talvez, ela continuou a fazer essas artes também durante a Segunda Guerra?
porque depois eu vou fazer a outra pergunta que está aqui no chat. Então, sobre ela ter participado de um partido, né? Não, teoricamente não, assim, estrito senso não. Ela nunca foi filiada a nenhum partido, ela sempre se aliou à esquerda, à social-democracia, mas ela tinha muitas ambivalências sobre isso, assim, porque ela foi criada por uma família muito voltada para os ideais social-democratas, etc. O Karl Kovics, que é o marido dela, quando eles ficam noivos, ele faz parte da juventude do Partido Social-Democrata, enfim, mas ela nunca se filia e ela sempre tem muitas questões, porque ainda que ela, e ela fala isso, que ela quer um socialismo, com a guerra, principalmente, ela começa a dizer que ela quer um socialismo, mas no qual as pessoas possam viver. Então, ela começa a ser muito crítica à noção da revolução. Essa é a grande questão aí, essa é a virada dela, né? Porque ela começa a se tornar uma pacifista, de fato. Assim. E as obras dela, eu não falei isso na minha apresentação, mas as obras dela vão expor o horror da guerra, né? O horror da experiência civil da guerra. Ela não vai representar o fronte, não vai representar soldado na trincheira, ela vai representar as mães, os sobreviventes, os mutilados, as crianças que perdem seus pais, né? Então, assim, ela se torna uma pacifista. Então, para ela até fala isso, né? Que a guerra e o tempo fez com que ela não mais fosse uma revolucionária, mas uma evolucionária. Então, ela deixa muito de lado essa noção. Inclusive, a xilogravura que eu trouxe em memória ao Karl Liebknecht, teve uma polêmica na época, porque ela era crítica ao Karl Liebknecht. Ela simpatizava com ele enquanto pessoa e concordava com algumas coisas, mas ela em si não era a fundo uma comunista no sentido de que ela não apoiava uma revolução violenta, né? Não mais, pelo menos. E os primeiros trabalhos dela, os 2 primeiros ciclos dela, ainda que tratem de temas históricos, tratam de revoltas camponesas, de revoltas de trabalhadores, né? Com o tempo, não. Ela vai deixar essa questão da revolta de lado. E aí foi uma polêmica, né, das pessoas criticando, você está representando ele, mas você não é a favor das coisas, né, que ele defende, dos ideais que ele defende. A sua segunda pergunta foi sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, quando a Primeira Guerra Mundial acontece, Kate Kovics já tem aí os seus 50 anos, mais ou menos. Então, ela já é uma mulher idosa quando acontece a Segunda Guerra Mundial. Ela continua fazendo trabalhos muito voltados sempre para a temática da maternidade, e aí maternidade perpassada ou não pelo luto. Ela tem uma imagem que eu posso até mostrar, que é uma imagem que ela faz em 41, em que ela ela faz no contexto da Segunda Guerra Mundial. É uma imagem, inclusive, que retoma um tema que ela usa anteriormente, que é esse aqui, eu estava só abrindo para mostrar para vocês. Ai, meu Deus, eu disse o que eu quero share. Calma, deixa eu botar de novo, só para mostrar o que eu não quero. Pronto, acho que agora vai. Vocês estão vendo a imagem? Então, né? Essa é a imagem que ela faz em 41, em que, assim, na verdade, se assemelha muito aos próprios traços dela, ela tem vários autorretratos, em que aqui, essa imagem, ela tem um semelhante no ciclo Guerra de 21-22, que, na verdade, são várias mães abraçando as crianças, que olham para fora assustadas, mas aqui é uma senhora já mais velha que faz isso, né, e que abraça as crianças, como que protegendo de algum, né, e essa frase que é traduzida seed for the planting must not be ground, né? Alguma coisa do tipo, os grãos de semente não são para ser plantados agora, né? Eles têm um tempo para serem plantados, para florescerem, né? E aí ela usa essa frase no contexto da Primeira Guerra, respondendo uma pessoa sobre vamos convocar mais soldados ou não, e ela fala, não, chega, já morreu gente suficiente. Aí ela usa essa frase que é do Goethe, que é um autor que ela gosta muito, e aqui em 41 ela retoma isso, né? Ainda que ela já fosse uma mulher idosa, o neto dela, que tem o mesmo nome do filho dela, morre, inclusive, um pouco depois disso, na verdade. Ela perde um neto na Segunda Guerra Mundial. Mas é isso, assim, ela continua ativa, ela continua fazendo inúmeros cartazes para inúmeras campanhas sociais no pós-guerra, etc., e pacifistas, etc. Mas ela já é uma mulher de idade, né? Então, isso diminui, né? A produção dela diminui em certo sentido. Agora, a outra pergunta que me foi feita aqui pelos Marcos Gilson, gente, eu vou tentar responder, assim. Eu sou uma mera mestranda, Marco, mas eu vou tentar te responder da melhor forma que eu puder. Assim. O que eu posso responder é que a linguagem do Estado geralmente vai perpassar pela verticalidade, né?
a linguagem do Estado que foi a favor da guerra, do conflito, seja a Primeira ou seja a Segunda Guerra Mundial, principalmente a linguagem do fascismo, como eu disse, né, aquele memorial que eu trouxe, foi construído em 1935 já, então já existia essa linguagem. É a linguagem da glória, é a linguagem do sacrifício pelo coletivo, é a linguagem da bravura, do homem imponente, né, do militarismo, enfim. Então tem essa imagem. O que eu trago, o que eu estudo, é uma cultura de guerra que significa, né, as representações que os contemporâneos desses eventos fazem para dar conta do que eles vivem. Então, eu estou tratando da arte, eu não estou tratando do que a gente chama memória oficial, né? Eu estou tratando de uma memória íntima, estou tratando de uma arte de guerra, né? Eu estou falando literalmente de uma mulher aqui que perde seu filho, que é uma artista, mas perde seu filho, né? Então, na linguagem civil, a verticalidade é colocada em xeque, né? Na linguagem oficial, na linguagem né, dos governos, dos estados, isso é mantido porque existe a necessidade de você justificar, inclusive, né, o que é feito ali. Então, acho que é assim que eu posso te responder. Desculpa não ter arcabouço teórico para te responder melhor do que isso, talvez. Mas obrigada pela pergunta, de qualquer forma, você e o Matheus. A gente agradece, obrigado pela resposta. Eu acho que conseguiu, né, contemplar e achei que fascinante, na verdade, a trajetória da Kate, né, pela arte dela e, inclusive, agora saber, né, por essa mudança nessa que você falou que ela tem, né, e essa questão da maternidade também ganhar força e ela ter sido presente, né, enquanto artista, achei muito legal. Bom, gente, a gente vai fazer o sorteio dos livros. Então, Renato e Fernando, vocês podem escolher 2 números, por favor? Deixa eu só verificar aqui quais de qual até quanto. É de 1 a 25, por favor. Eu vou escolher o 17, mas não é pelo que vocês estão pensando, é porque o meu aniversário é no dia 17. Tá bom, 10 e 17. Então, sorteados foram Guilherme Matos e Mayra Trocado. Então, depois vocês... Os 2 estão aí? Tem como dar um oi aí no chat? Então, beleza, galera. Então, depois vocês chamem a gente lá no Instagram do Salão de História pra gente combinar, tá? Os livros que foram sorteados foram Ecos Noturnos, organizado pelo Leonardo Pereira e Mariana Costa. Então, depois vocês chamem a gente lá, tá bom? Vou passar a palavra agora aqui para o Marconi para o encerramento da mesa. Agradecer novamente aí a apresentação de todos e a presença. Obrigado, a apresentação de vocês 3. Foram excelentes, assim. Gostei muito. Então, é isso. Eu que agradeço, assim, vocês que assistiram até aqui e acompanharam a semana. Ainda não acabou a semana, né? Porque mais tarde, às 7 horas, a gente vai ter uma live, né? Com as meninas do Desoriente-se, né? Que é uma página do Instagram, né? Para falar um pouco sobre a questão da mulher e o Islã, né? Como a gente vê essas relações, né? A partir da própria cultura islâmica, né? Muçulmana. E ainda na semana que vem, na segunda, a gente vai fazer a live que não deu para fazer na segunda por causa da confusão toda das redes do Zuckerberg, né? Então, espero vocês lá também. E boa tarde a todos, eu acho. Né? Tchau. Obrigada, Boa tarde, gente. obrigada, gente. Tchau, boa tarde.